Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalo Cleide, no Vale do Sossego Vida Verde. Eu, como sempre, né, fico falando pra vocês, gente, eu nem ia fazer um vídeo hoje, mas de repente bateu uma vontade, eu vim aqui fazer. Pois é, então, às vezes a gente acorda assim, com licença, né, porque não sei porque tô achando que meus lábios estão sujos. E a Valentina, ó, quer participar de todo jeito dos meus vídeos. Bom, acho que ela vai se acalmar. Ela tá bem, ela tá com astro com o amiguinho dela. Eu botei ração agora e água. Mas quando ela veio conversando, ela faz isso. Enfim, aí tem dia que a gente acorda assim, né, pensando assim, não vou fazer vídeo hoje, eu tô com a mente assim, parece que nada entra, que nada desembaraça dentro da minha mente, e nossa, aí o barulho de Valentina tá demais. Onde que eu dou uma pausa aqui? Mas... Então, pessoal, eu vou falar bem serenamente pra ver se ela não fica assim, querendo vir pra cá. Eu tô com um pouco de tosse, aliás, eu tô tossindo bastante, não é um pouco não. Aí eu tô tomando umburana, um pouquinho de orégano na água, deixa de molho, o orégano e a semente de umburana. E tá melhorando bastante. Graças a Deus. Aí hoje eu pensei assim, nossa, hoje eu não tô legal. Além de estar tossindo muito, eu senti que a gripe também, né? Aí eu não fui pro funcional. Não tive bom ânimo de ir. E pensei que também não ia me erguer da cama pra cuidar, mas já fiz almoço. Só falta agora passar a carne, porque o almoço eu já fiz. E já botei o lixo pra fora. Enfim, já fiz uns afazeres aqui. Já fiz também um vlog hoje pra Cabana da Alma, Deus é meu abrigo, o nome do meu canal, que eu falo muito, muito, muito de espiritualidade, de fé, de mais situações espirituais que aconteceram na minha vida e na vida de algumas pessoas que comigo convivem e na história espiritual inteira. Lá é um canal para eu tratar mais do lado espiritual mesmo, de assuntos espirituais. Se for surgindo depois outros assuntos e de repente também eu puder encaixar por lá, mas é mais para falar de espiritualidade, de fé, de consciência é, no eterno, né, no Todo-Poderoso. Lá é para eu estar falando sobre isso, sobre os meus sonhos e visões que tive, assim, como ser humano, tipo, avisos da vida, algumas visões ou pré-munições, também falo lá. Aqui eu só tô falando para vocês que é sobre isso o canal. E se vocês quiserem visitar, esse é um vídeo que eu faço também, o convite para vocês se inscreverem lá no Cabana da Alma, Deus é meu abrigo, Deus meu abrigo, que eu agradeço muito se vocês também se inscreverem e assistirem os meus vídeos lá. Muito obrigada e vamos ao que interessa. Hoje eu gostaria de falar também sobre o jeito que às vezes a gente se trata, tipo assim, como eu me trato, como você se trata, né? Será que você tá cuidando de você direitinho, acordando, dando bom dia para você, mesmo que os seus cabelos estejam rebeldes, com frizz, ou mais quebradiços, ou mais soltos, ou mais secos, ou mais oleosos, independente de como você acorda, se sua pele tá brilhante, ou se ela tá um pouco cracolada, assim, ressecada. Se você dá um bom dia para você, já melhora. Melhora seu cabelo. Se você dá um copo d'água para você, também já hidrata, já melhora. Se você tira alguns minutinhos para você ler um salmo, um versículo, ler uma página que seja de palavras abençoadas, que fortifica sua alma, também já clareia mais sua pele, já dá mais brilho, elasticidade e melhora seus cabelos. Eu mesmo tenho acordado com os cabelos bem rebelde, bem assim, secos mesmo, eles secos, não é encaracolado, não é assim que nem tá agora. É cada fio separado um do outro e assim, bem aquele estado de choque mesmo, mas eu não me desespero por isso. Eu não me acho que eu tô fora da moda, nem acho que eu tô feia. Às vezes eu até falo, nossa, meu cabelo não quer conversar comigo mesmo. Eu compro um creme assim, ele não fica. Eu acho que eu vou passar a usar um Neutrox ou um Colene. Fazendo propaganda aqui não, viu, gente? É porque ele é um creme mais... mais comum, eu acho, né? Você acha em qualquer lugar, né? Esses cremes mais simples, mas... E eles realmente hidrata. Ele tem uma oleosidade, assim, pra quem tá com ressecamento, eu acho incrível ele. Sinceramente. Né? Eu usei a vida inteira também esses cremes mais simples. E aí eu falei, eu vou ter que comprar, né? E aí se eu comprar eu mostro pra vocês, dando uma hidratada com ele. Porque, gente, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com você, meu amor? Aí eu falo assim, mas eu te amo, tá? Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Porque ele não é obrigado a estar maravilhoso todos os dias, né? Olha a idade dele, nossa idade, né? Nossa... Enfim. E aí, às vezes, os cabelos também sentem as palavras que você diz. Você brigou com alguém, ou você discutiu com alguém, você ainda não perdoou do fundo do seu coração. Você fica com uma aparência mais feia mesmo, é verdade. Então, por isso eu digo sempre que não é a cabana da alma, gente. Não é a cabana da alma, mas aonde eu for,
no palácio da alma, no prédio da alma, na casa da alma, aonde for que eu for, a minha alma tem que estar virada para o Senhor Deus. Ela tem que estar aposta, ela tem que estar acreditando, vivendo para o amor divino. Onde eu for, vou falar. Então aqui não é para falar de espiritualidade, mas é para falar que tem a ver. O seu brilho no olhar, o brilho na pele, o cabelo te ouvir, te escutar, conversar com você, é sobre você andar em paz com a vida, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com seus alunos, com seus irmãos em Cristo e com a política do seu país, né? Você tem que andar em paz. E você tem sempre que entender o lado que está do meu lado e o lado que está do outro lado. Tem o lado A, o lado B. Aqui costuma muito falar sobre direita, esquerda, extrema direita, extrema esquerda, né? Acho que é assim. Eu nem entendo muito, mas sabe o que é que eu acho? Que somos uma nação pedindo socorro, somos uma nação pedindo para que a vida seja melhor para meus filhos, para os teus filhos, para os nossos idosos, para os nossos jovens, para as pessoas carentes, para as pessoas especiais, para as pessoas... Aliás, somos todos especiais, mas para as pessoas que tenham mais necessidade de ser incluídos em programas que beneficiem sua situação, né, que melhore sua inclusão em todas as áreas da vida, né, social e saúde, e, enfim, lutamos para sermos mais, ter uma sociedade mais igual, gente, mais irmão, todo mundo falando a mesma língua. Tudo bem que tem aqueles mais ricos, aqueles que mais... Mas sempre foi assim, sempre será. Mas o que eu digo que nós todos deveríamos lutar por uma causa só é a igualdade mesmo, é não ter essa diferença tão grande na sociedade que deixa uns a viver como miseráveis e outros a viver como reis, né, como os grandiosos além. E não é assim. Não deveria ser, pelo menos, né? Deveríamos ter uma vida mais realmente de respeito à vida. Eu diria mais assim, para não exigir demais. Para não querer ser... Eu estou lutando para que a gente ocupe não sei quantos pontos na faculdade, como é que se chama? Como é que se diz, gente? Quando você, vamos dizer, porcentagem, né? Dizer assim, que temos que atingir uma porcentagem alta na faculdade, nisso ou naquilo. Não só isso. Mas até quando for fazer política, é tão desigual, que fica parecendo que a gente não está lutando pelo mesmo país. E eu não estou falando só do nosso Brasil, não. Eu estou falando do mundo, das pessoas, os seres humanos começar a se olhar como nação, como filhos de Deus, e como que um rei só reinará. E quando você bota na sua mente que você vai ocupar um espaço abençoado por Deus, para você melhorar, não é para piorar. Quando Deus quer que alguém esteja lá no poder para melhorar a ordem, é para ter mais ordem, para não ter tanta mortalidade, tanta guerra, tanta violência, né? É para organizar. Organização é o quê? Ordem é que as pessoas não façam baderna. Que as pessoas saibam ocupar a fila, seu devido lugar, sem sair pisando nos outros, sem sair derrubando as outras pessoas que estão à sua frente. Então é fácil falar de política, você tem um objetivo, eu também tenho. Aí você acha que o fulano vai ser um melhor presidente, ou vereador, ou melhor prefeito, ou enfim, qualquer posição lá que seja na política, mas você tem que você torce e eu também tenho o que eu torço. E esperamos em Deus que a diferença desses dois seja mínima, e sempre para melhor. Sempre para melhor, que a diferença deles seja ser tão bom, que foi difícil escolher entre um e outro, mas porque foram tão bons. É sobre isso. Às vezes as pessoas ficam, às vezes eu quero falar assim, sobre o que eu escolhi. E o que tu escolheu não deu bom exemplo. Aí eu não posso criticar. Eu até posso criticar. Eu não posso te enfurecer. Uma hora tu vai reconhecer, uma hora tu vai perceber. Uma hora Deus vai abrir os teus olhos para tu perceber que aquela parte ali não fazia nada por todos. Não era vamos dizer, não era que buscava o direito daqueles carentes, que buscava botar igualdade entre a sociedade, que buscava atender aqueles que mais estavam ali carentes, caídos. Ele não quer prejudicar quem está em pé, quem já construiu seu império. Ele não quer quebrar o império de ninguém. Ele só quer que aqueles que são escravos, que ainda não têm nada, nem o seu conforto de dizer assim, eu tenho meu lar, muitos não têm. Ele quer isso, ele quer favorecer essas pessoas. Aí você faz vira uma violência, assim, que a gente não entende, é gratuita mesmo. É uma violência gratuita, que a gente tenta entender e não consegue. E eu quero mandar um recado para todos os filhos de Deus. Filhos de Deus, aqueles que pregam, que oram, que vão para a igreja orar para os seus filhos ter uma boa faculdade, para os seus filhos desenvolver como ser humano, como filho de Deus, e também ter um emprego para dar o pão de cada dia para sua família. Olha bem, presta atenção. Se tem vestígios do Senhor Deus trabalhando naquele lugar, ele melhora o mundo, melhora até a conversa dos contras e dos a favores. Assim, as pessoas, quando os dois são tão bons, às vezes a gente tem vergonha de magoar o outro lado, porque, olha, o seu é tão bom quase quanto o meu. É sobre isso. Mas quando, gente, a diferença é muito grande, e eu posso, graças a Deus, dizer que o meu tem uma diferença muito grande para bom,
Eu peço a Deus que um dia você perceba a diferença tão grande que tivemos que pagar essa prova na vida, na história da nossa vida, de chamar alguém de governador sem merecer ser. E respeitamos, e deixamos lá. E ninguém fez impeachment, ninguém tirou. Um dia Deus permitiu que o povo elegesse outro. Eu não vou falar de partido A, partido B, eu vou falar assim. Quando você não tiver luz, sua caverna só tem sombra, a sua história só está vendo sombras, peça a Deus para iluminar o seu caminho. E eu peço para iluminar o meu. Quando eu falo mal de alguém que eu acho que realmente que foi desprovido de empatia, de amor, de caridade, de bondade na alma, às vezes eu me sinto de falar isso, que eu acho que eu estou julgando. Mesmo sendo tão fácil de escrever quem é bom e quem é ruim, às vezes ainda me sinto julgando. Aí por isso e por outras coisas, eu oro. Eu oro não só pelo meu país, mas eu oro por aqueles que estão se acabando, que estão derramando sangue inocente. Por quê? Por aquela história de querer ser sempre o mais poderoso, de estar no poder, de ser chamado de rei, de governador, de senhor dos senhores. Puro orgulho. Puro vaidade. Coisas que levam o ser humano a esquecer que é humano e que Deus é quem pode todas as coisas e que pode mudar os cenários. E ore a Deus, Ele pode mudar. E eu creio em um Deus que quer um governador que cuide do seu povo, principalmente o povo carente, principalmente o povo que depende de uma boa política para sobreviver. De um homem do coração abençoado de Deus no poder, para as pessoas carentes sobreviverem às dificuldades que já vivem. E é sobre isso, não é sobre briga, é sobre paz. Não erga a bandeira só com as cores do teu país, erga a bandeira com a cor branca, de que é clara, desencardida, de uma alma limpa, de uma alma soberana, de uma alma que serve ao Senhor Deus e que tem irmandade dentro do coração. É sobre levantar a bandeira branca, a bandeira da vida, da paz, do amor e fé no homem. Nós não podemos, não tem como a vida ter graça quando você perder a fé na vida, no homem que Deus criou. O homem tem jeito. O homem, ele pode de repente, num passe de mágica, ele se transformar e dizer o que eu estava fazendo. Eu preciso melhorar meus dias, eu preciso deixar meu exemplo de filho de Deus aqui nesse lugar. E eu tenho a oportunidade de mudar a vida de muita gente para melhor. Glória a Deus. E você vai duvidar disso? Deus vai agir. Deus vai permitir que os homens recobrem a lucidez, a bondade na alma. E armar a bandeira branca e dizer paz na guerra. Paz na guerra, meus amores. Por isso você tem que dar bom dia para você. Tem alguém rindo porque o teu lábio ficou um pouquinho desalinhado por algum motivo? Não se importe, isso é teu charme. Tu se torna mais charmoso. Não ponha defeito em você. Eu te digo assim, a minha mãe, ela pulou de um caminhão. Não estava em tão alta velocidade, mas estava em movimento não tão devagar também, né? E tão lento. E ela ficou com uma paralisia facial bastante forte, depois foi mudando, foi fazendo tratamento. E ela ficou com a boca assim, ela ria, ela conversava e a boca ficou um pouco torta. E eu vou dizer pra vocês que eu nunca deixei de achar minha mãe a mulher mais linda. Mais linda. Não é porque você dizer, como assim, Cleide? Linda. Sim, uma Miss. Sabe aquela Miss maravilhosa? Minha mãe sempre foi. E aí, se você ver uma foto dela, vai dizer, nossa, a Miss Cleide é bem diferente. Eu não me importo com o seu pensamento crítico. Eu creio que ela é a beleza de uma Miss Universo, não é Miss cidade, Miss município, não. Miss Universo da minha vida, minha mãezinha linda. E eu dizia pra ela, quando ela era linda, com aqueles olhos maravilhosos, eu dizia, mãe, seus olhos são tão lindos. Enfim, não bote defeito em você. Se você tem umas pintinhas, só charme a mais, pelo amor de Deus. Seja lá o que tu tem de diferente, aceita como teu charme. O diferencial que o Papai do Céu permitiu. Se alguém ri porque ele não entende beleza. E quem não entende de pedra preciosa, para eles todos são pedras brutas, são pedras sem lapidar, sem cuidar. Não se importe com os julgamentos de quem não é especialista. Não se importe. Se entregue. Você acha que eu vivo, queridíssima? Olá, como você tá? Eu hoje tá bonita, tá? Não, é defeito em cima de defeito o dia todo. E eu tenho que ir no espelho e desmentir o ser humano. Dizer, não, eu não sou isso que você tá falando. Pra mim, eu falo pra mim mesmo. Eu não sou. Eu sou linda, maravilhosa, eu me aceito. Eu acho até que eu não tenho que mudar nada aqui. Nada, nada, nada. A única coisa que eu tenho que fazer melhor pra mim é me tratar melhor, cuidar de minha saúde,
né? Cuidar da minha mente e do meu emocional. Porque você acha que eu não já chorei quando me chamavam de macaca, de amarela, de feridenta, quando eu era na escola me chamavam, né? Era bullying por cima de bullying, me agrediam, porque é, talvez porque eu era assim, tipo, com medo da vida, né? Já de tanto ser, tipo, rejeitada. Eu não era uma menina extrovertida, eu era introvertida e sofria muito bullying. E com o tempo eu me recuperei e eu vi que eu não era diferente. Quem me maltratava que era diferente de mim. Não conhecia o amor, o respeito, não conhecia sobre ter piedade de alguém, da situação que a pessoa passa. Isso não me fez ser má, sair por aí. Uma época que eu apanhei na escola gratuitamente, levei uma pesada no estômago de um menino bem maior que eu. Acho que ele estava treinando, né? Como é que derrubava alguém. E eu devo ter sido o melhor boneco para ele fazer isso. Isso foi no Pernambuco, em Carnaíba. O nome do colégio era João Gomes dos Reis, se eu não me engano. Porque tinha outro que eu estudei à noite, que era Joaquim. Eu acho que era João Gomes um e o outro era Joaquim Mendes. Acho que era assim, viu, gente? E foi no João Gomes que eu apanhei, que era mais. Era de dia, eu ainda estava fazendo. Acho que é a quarta série. Ou a terceira. Uma coisa assim. E eu fiquei um pouco revoltada há um certo tempo com aquele rapazinho. Eu achava ele tão bonito. Eu admirava a beleza dele. Mas o mau caráter dele deletava toda a beleza dele. Muito mau caráter. É, eu vou dizer mau caráter porque ele pisava no pé das pessoas, dos outros colegas, porque queria. Ele implicava, sabe? Era mal mesmo, gostava de fazer maldade. Aí eu tive, assim, no começo da minha adolescência, eu pensava assim, um dia eu volto lá em Carnaíba e eu vou conversar com aquele menino sobre tudo que ele me fez. Aí o tempo passou, eu amadureci, eu vivi, eu tive filhos, agora eu tenho netos. E a única coisa que eu quero é nem rever mais esse rapaz. Pra nada. Eu tenho quase certeza que a vida já ensinou pra ele o que é respeitar alguém. Eu tenho quase certeza disso. E eu não tenho mais vontade de revê-lo, em hipótese alguma. Graças a Deus. E assim tiveram muitos na minha vida, que me provocaram, que me judiaram, que me humilharam, que aproveitava porque minha mãe tinha problema mental, chamava a filha da doida, a filha da louca. E isso era gente esclarecida, não era gente que não sabia que estava fazendo sem maldade, não. Era com maldade. Mas o meu coração é machucado. Porque se Deus não deleta nossas lembranças, é para que a gente saiba aproveitá-las como uma lembrança de transformação. E hoje em dia, eu consigo ver a vida de uma forma tão maravilhosa, tão. Deus me transformou. Deus, se você pensar assim, sobre a transformação que Deus fez na minha vida, para quem tá aí de fora só me acompanhando, mudou em quê? O que mudou na vida de Cleide? Mudou tudo, radicalmente. Vai passando um carro aqui. Acho que agora dá para falar. Mudou radicalmente. Eu realizei meus sonhos da infância. Claro que eu não quero agora, quando você chega no topo da montanha, tudo que você quer é que Deus agora te proteja, para que tu desça, que tu volte para casa e que tu fique, poxa, tu senta num lugar bem gostoso, depois da tua casa, da tua vida, e tu lembra toda aquela beleza que você foi lá perto das nuvens olhar, né? Lá no topo, você subiu, foi duro, foi sofrido, você passou mal, você quis desistir, você falou, não aguento mais terminar de subir, de escalar. Mas Deus permitiu você chegar no topo. E você é tão sortudo que no dia que você chega no topo, o dia tá lindo, o sol tá brilhando, para que você tenha uma visão mais bonita lá do topo. E você volta e não acabou teus sonhos. Talvez um dia você volte a escalar outras montanhas, ou talvez você decidiu que tá bom, que aquela montanha ali é o suficiente. Aí você vai sonhar com outras coisas, que é o meu caso. Eu já realizei grandes sonhos na minha vida. Grandes sonhos. E agora, o que eu tô sonhando mais alto, agora, o sonho que eu tô no meio no meio da estrada, faço de conta que agora os meus canais que eu tô aqui fazendo aqui no YouTube, seja montanhas que eu quero escalar. E eu vou dizer para vocês que eu ainda estou sem guia turístico, vamos dizer assim, que no caso seria quem me ajuda a editar meus vídeos, quem me ajuda a pôr meus vídeos para ficar com um som mais agradável, sem ruído e sem bagunça, sem Valentina latir tão alto para incomodar a pessoa a desistir do meu vídeo, né? Espero que não desistam. Até porque Valentina também quer ser uma grande artista ainda. Aqui comigo. Enfim, ela já é. Valentina trouxe um bebezinho pra cá, ela já tá uma garotona. E a cachorra. É a cadela. Tá bonita. Enfim, que você não desista, né? Só por causa dos ruídos diferentes, um canto de uma galinha que aparece aqui nos meus vídeos, canto do pássaro, zoada do carro. Eu não sei tirar os barulhos do fundo. Aí fica bem caseiro, né? Bem natural. Bem orgânico. Enfim, aí o meu sonho agora é
conquistar meu público, minha plateia, né? Já tá uma boa plateia. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui, os que estão chegando. Se tiver alguma dúvida sobre ficar no meu canal ou não, dê uma maratonada aí pra você ver se vale a pena ficar comigo, né? Que eu tenho muito mais histórias e lugares que eu fui aí, que eu filmei na natureza. E, gente, o meu sonho agora é esse, é crescer aqui no YouTube, continuar fazendo meus cursos, né, de psicologia que eu quero, de filosofia, teologia, são tudo coisas que eu ainda quero fazer no decorrer do tempo, não é mais um sonho, já é uma necessidade que eu tenho de preencher a minha alma, o meu espírito e a minha mente estudando. E eu já estou certa que eu quero fazer psicologia, filosofia e teologia. Não sei qual que eu vou fazer primeiro, mas esses cursos eu quero fazer na vida. E eu não gosto mais de estar no meio de muita festa, de muita gente. Eu não gosto mais de estar em barzinhos. Eu não gosto mais de estar em praça. Não me sinto bem mais, não sei porquê. Eu não me sinto mais legal de estar em praça. E o que eu gosto mesmo é de passear em cachoeiras, em rios, em matas, na praia. Mas também gosto de uma praia mais, ou meio de semana, aquela praia menos povoada, vamos dizer assim. Eu não sei porquê, de repente comecei a sentir tipo uma fobia de multidão. Fui no tempo das políticas aqui, mas eu fui mesmo forçando a barra, porque eu não consigo mais me sentir legal no meio de muita gente. Talvez eu quebre isso também, né? Talvez seja algum problema que eu passei e foi, que eu já disse a vocês que vazou umas fotos e tal, e eu demorei, fiquei dentro de casa, me prendi muito dentro de casa, e aí eu acho que eu comecei a ter medo de ver muita gente, e não sei por que surgiu isso, mas eu creio que tenha sido por conta disso, né? Por conta do choque que eu tive, e eu não tinha muito ponto correr, porque como eu trabalhava com o público, eu atendia num hospital do município, né, gente? Não tinha muito como esconder. Eu tinha que voltar para a vida, passei um tempinho, pedi porque eu tinha direito, e de repente você tem que ir. Aí você tem que fingir que não lembra de nada, né? Pra enfrentar. E talvez um dia eu quebre esse medo. Hoje eu tenho vontade, assim, de ir nos lugares, assim, com minha família, onde só esteja gente. E se eu ver que seja pouca gente, de preferência que não me conheça muito. Eu tô numa escola agora. Mas, graças a Deus, Deus me dá, tipo, uma amnésia. Quando eu tô, eu esqueço disso. Graças a Deus que existem esses momentos. Não existem uns momentos assim, que você passa uma coisa super forte, que te afeta, mas em alguns momentos Deus faz você esquecer daquilo e só pensar naquele momento que você está vivendo. Graças a Deus, quando eu chego na escola, ou no meu trabalho, em qualquer outro trabalho, quando eu chegava também lá no Ceasa, enfim, em todos os lugares que eu trabalhei, que foi depois que aconteceu isso, Deus apaga assim da minha mente. Eu não me lembrava muito, aí às vezes dá aquele relâmpago, mas graças a Deus que é assim, que não fica o tempo todo matutando, senão você não saía, não. Você ia se trancar mesmo. Mas depois também eu passei muita vergonha, mas depois eu assumi. Eu falei, meu Deus, sou eu. E, poxa, eu não devo ser tão aterrorizante assim, devo ficar com tanta vergonha que alguém me viu. Enfim, né? E comecei a assumir isso e perdi essa coisa ruim, né? Que me deixava para baixo demais. Também fiz uma oração para Deus, que Deus me cobrisse com o manto sagrado. Que eu, por a minha vergonha ser tão grande, não tinha outro jeito do Senhor tirar essa vergonha do meu coração e da minha mente, a não ser eu sentindo que Deus me envolveu com um manto de proteção divina, e que em vez de ver minha nudez, que eles vissem um pouco de minha alma, do meu ser como filha de Deus, e não daquela forma que me xingaram, muita gente falou coisas horríveis de mim, e muita gente veio me contar, né, que é o pior, que muita gente fala, se deixasse falar tudo bem, mas falava e ainda tinha pessoas que vinham me contar como que as pessoas falavam de mim, isso me magoava profundamente. Mas depois também superei. Aí hoje eu acho assim que quem falou de mim daquela forma é quem realmente é o que ela falou, não eu. E se você começar a pensar sobre isso, você se cura. Porque o que dizem de você é o que são. Mas dizem que você que é. Então quando falar alguma coisa de você para te ferir, comece a pensar que é sobre aquela pessoa, não sobre você. Siga sua vida do jeito que você se conhece. E até perdoe essas pessoas que fazem isso. Que vivem de humilhar as outras, de botar mais para baixo. De tirar a riqueza da vida da pessoa, botando a pessoa para se sentir a menor do mundo. E não deixe, não permita. Hoje, o meu recado foi o qual? Acorde e dê bom dia para os seus olhos, seu cabelo, sua boca, seu corpo, você inteira, maravilhosa. Não importa como estão. Se está ressecadinho, se está sem brilho, não importa como você está. Importa que você se ama. E que amanhã, talvez você acorde super hidratada, pele brilhosa, cabelo conversando com você direitinho, sabe? E se entendendo muito bem. É assim que deve ser a vida. Que você e seu interior se compreenda, converse, tenha uma prosa de igual para igual. Permita-se elogiar sim. E quem te xinga, desses nomes que te rebaixam, que te deixa para baixo, não é sobre você. Você já ouviu a história do patinho feio, que virou um cisne? Pois então. Você pode ser o patinho feio de muita gente, mas para você tem que se ver um cisne lindo. Ai, que cisne maravilhoso. Amém? É assim que tem que ser.
Amo todos vocês, quero agradecer. Quero dizer para vocês que vocês é a plateia mais abençoada do planeta mundo. Que vocês vêm através de uma energia de Deus abençoada para alegrar os meus dias, para fazer eu sentar aqui ou sair por aí com o telefone assim na mão, que eu amo fazer isso, e sair conversando com vocês. Ó como fica até mais bonito, ó. Adoro, chega e choro, ó. Eu gosto quando eu saio com o telefone na mão fazendo um vídeo por aí. E não vai demorar, nós vamos fazer um aí por as montanhas da vida. E me aguardem, que Deus é nosso Senhor e Ele é quem nos guia. E eu creio todos os dias que a plateia vai sempre desenvolver, crescer mais, comentar. E de preferência vão chegar pessoas para levantar minha autoestima para eu continuar aqui gravando com vocês. E quero agradecer a todas as pessoas maravilhosas da minha vida, meus amigos, aos redores, minhas primas, minha família, minhas irmãs, meu marido, meus filhos. E todo mundo já chegou agora, ó, fritar a carne, gente, que já é meio-dia. Um cheiro. Obrigada a todos, todos, todos.